Vamos ouvir aqui o início da entrevista. Vamos lá. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. O Atlético começou com o Dudu pelo lado direito e no segundo tempo o Dudu acabou vindo pelo lado esquerdo com a saída do Scarpa. O Igor Gomes entrou ali mais no meio também para fechar. Eu queria que você pudesse falar para a gente qual foi a estratégia pensada, porque no segundo tempo, ofensivamente, quando o Dudu foi para a esquerda, o Atlético melhorou muito, acabou conseguindo fazer os 3 gols da partida. Bom, boa noite. Inicialmente eu acredito que outro dia eu comentei sobre relações socioafetivas que a gente busca constantemente. E claramente uma das poucas relações socioafetivas que temos encontrado é essa relação do próprio Dudu com Arana. O plano de jogo em si demandava jogadores com perna hábil para poder encontrar os espaços que a defesa do Bahia deixava, uma defesa bastante conhecida pela sua forma de atuar, uma equipe que prioritariamente fecha o eixo central. Então, obviamente, a gente, como plano inicial, imaginava ter jogadores na sua posição, destros pela direita, canhotos pela esquerda, para que a gente pudesse atacar um bloco que com certeza estaria muito compacto a nível vertical. Então, basicamente, esse era o plano. E como sempre, a gente tem tentado encontrar soluções dentro do próprio jogo, é assim no futebol brasileiro, e obviamente a gente tinha uma carta na manga, uma carta bem segura, que a gente já reconhece, que é essa relação do Dudu com a Arana, obviamente que nos fez bem, obviamente que a expulsão condiciona também, a gente precisa levar o jogo como algo mais amplo, não somente a troca de peça, que te faz ganhar ou perder o jogo, mas claramente a gente vai encontrando soluções, vai seguindo rumo a uma invencibilidade importante, obviamente daqui para o final a gente ainda tem muito para remar. Diogo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. O Galo não vencia por 3 gols de diferença desde maio deste ano, era um tempo longo, né? E hoje, além de um bom futebol, uma boa parte da partida, né? Teve gol do Hulk, um simbólico 500 da carreira dele. Teve um golaço de falta do Igor Gomes, que todo mundo foi abraçá-lo. Depois uma assistência do Rony para o Biel, que não fazia gol há muito tempo. Esses jogadores aí, a recuperação desses atletas num momento importante, queria que você falasse essa visão da comissão técnica, porque tem uma final próxima agora. Primeiramente, eu acredito que a vitória é incontestável. Mesmo antes da expulsão, havia um domínio, havia um controle da ação ofensiva, sobretudo. Volto a falar, eu acredito que a gente tende, no futebol brasileiro, a relativizar ou a dar demasiado protagonismo para jogadores individualmente. E o futebol é um esporte coletivo, onde as relações, quanto melhores as relações, quanto mais tempo as relações vão se consolidando, melhores a gente vai ver alguns jogadores. Eu entendo muitas vezes a frustração do torcedor, da própria imprensa sobre alguns jogadores, mas acredito que desde o momento que a gente chegou aqui, nosso objetivo não era só realmente recuperar individualmente alguns jogadores, era potencializar uma forma coletiva que com certeza daria à nossa equipe um maior protagonismo. Hoje, por coincidência ou não, a gente começa a encontrar que jogadores vão encontrando sua melhor forma dentro de um contexto coletivo, dentro de uma equipe que vai encontrando uma melhor maneira, que vai encontrando melhores relações. Sem dúvida nenhuma, estar mais longe da zona de rebaixamento vai facilitar para que as relações sejam ainda mais positivas, porque no momento da dificuldade é sempre muito difícil que você consiga coletivamente dar uma resposta. Então a gente fica, sem dúvida nenhuma, bastante contente pelo nosso trabalho, sem dúvida nenhuma pelo trabalho dos atletas que, pelo menos desde a nossa chegada, é um trabalho de uma capacidade de esforço, de intenções, boas intenções. Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente consegue trazer algumas respostas individuais, mas sem esquecer que isso dentro de um contexto coletivo, no nosso esporte, no futebol, não aconteceria. Diogo, Giovana Oliveira, da Rádio TMC. Falando voltado em relação aos jogadores individuais, temos o caso do Everson, que hoje também completou uma marca muito importante, seu 100º jogo pelo Campeonato Brasileiro sem sofrer nenhum gol, se não me engano o número 73 com a camisa do Galo. E numa semana de data FIFA em que o técnico Carlo Ancelotti acabou não convocando ele. Como fazer com que mostre que é um grande goleiro, um dos principais do Brasil, e abaixar a bola e falar assim, cara, seu momento vai chegar ainda para ser convocado. Inclusive a Ancelotti mandou um abraço para o São Paulo também. Então como mostrar também essa eficiência dele e que ele tem muita força no Galo? Eu falei do Everson na última entrevista lá em Porto Alegre.
volto a falar, o futebol segue sendo esporte coletivo e a gente fica muito contente, primeiramente com essas marcas individuais, que elas entram para a história de uma instituição, entram para a história da carreira de jogador, e isso é inegável que tem um valor extremamente importante. Mas sem dúvida, eu acredito que nesses 100 jogos que o Everson hoje alcança sem sofrer gol, há uma participação bastante importante daqueles que o ajudam a defender a porteria, porque não é tão fácil defender estando exposto. Então, volto a falar, valorizo muito a marca do Everson, acredito com muita competência que existe na própria Confederação Brasileira de Futebol, com o Rodrigo, que passou recentemente por aqui, com o corpo técnico do professor Ancelotti, que sem dúvida nenhuma avalia, analisa, enfim, a gente espera que eles sigam analisando. A gente sabe que isso acontece, e se um dia acontecer, sem dúvida nenhuma o Everson vai estar bem preparado, assim como muitos profissionais que aqui trabalham, que aqui atuam, que jogam e que podem trazer, sem dúvida nenhuma, ainda mais alegrias e marcas importantes para a história do Clube Atlético Mineiro. Diogo, boa noite. Betinho Marques, do Portal Fala Galo. Queria te perguntar sobre alguns processos, fazendo algumas fotografias de forma até inconsciente. Eu vi ali que a base do triângulo, que é a base matemática mais estável do planeta, né? Ela é muito utilizada nos apoios. Os jogadores estão fazendo uma leitura de jogo, dando essa opção, abre em vários momentos isso. Queria que você falasse um pouquinho desse processo estabelecido por vocês, porque não é tão fácil estabelecer processos. Obrigado. Eu acredito que a gente vai buscando mais figuras geométricas, e essas figuras precisam ser cada vez melhores trabalhadas e de forma ainda mais inconsciente. Enquanto elas forem conscientes, ainda vai ser um pouquinho mais difícil a gente encontrar fluidez. Eu acho que o nosso próximo passo, a partir de uma organização, de uma estrutura, de uma estabilidade, é encontrar fluidez. Quando a gente é de fato geométrico ou rígido, talvez seja ainda mais fácil, ou os adversários podem ler com maior quantidade, com maior capacidade. Eu acredito que a gente não só está tentando criar relações de triângulo, mas de losango, de pentágono e assim sucessivamente, porque sem dúvida nenhuma essas formações vão gerando melhores relações mais curtas. A gente vem falando muito sobre isso, que facilitam com que a gente evite correr para trás, evite transições tão rápidas no nosso futebol brasileiro, como a gente viu aí, pelo menos os 10 primeiros minutos no Bahia. Mas claramente o objetivo dessas relações é cada vez mais encontrar mais fluidez, melhores relações afetivas. Eu falei outro dia, algumas pessoas talvez não tenham entendido, mas obviamente gerar conexões que nos façam nos aproximar mais fácil do gol adversário. Diogo, Lucas Maia aqui do Tempo. Duas coisas, porque você disse nas últimas respostas. Uma é sobre usar jogadores nas pontas com a perna dominante direcionada à área. Então, eu imagino que tenha sido uma estratégia a bola aérea também do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Só que a defesa do Bahia estava muito bem nessas bolas aéreas. Eu quero te perguntar se, para o segundo tempo, você conversou com os jogadores de tentar a bola mais curta, alguma associação, até mesmo porque no gol do Hulk, o Arana olha para a área, vai dar o cruzamento, mas decide dar um passe rasteiro para o Hulk. E só a segunda coisa, se me permite, já que você está falando muito de relações, na importância da relação entre Hulk e Dudu. O Hulk é muito potencializado quando tem um companheiro de ataque que associa bem com ele, que joga pelos lados também. Primeiramente, estava bem claro que o plano de jogo pedia realmente essas ações de perna dominante. E a gente também tende a relacionar perna dominante com cruzamento, e cruzamento ele é aéreo, e se é aéreo a gente não tem altura para dominar esse duelo. Era muito importante que os nossos cruzamentos não fossem direcionados de fato a estatura da linha defensiva do Bahia, que era uma linha que estava muito bem preparada, e depois, conforme foi passando o primeiro tempo, a gente foi identificando de que a gente tornou o jogo muito previsível, bastante, com pouquíssima variação. Então, a gente costuma usar um termo internamente, que a gente foi treinando o Bahia para defender cruzamentos. Então, mais do que nada, a pauta no intervalo era que a gente tivesse uma variedade maior de cruzamentos. Com a ida do Dudu para lá, a gente tinha cruzamentos com perna trocada, tinha movimentos do Arana profundos, que seguramente eram ataques de uma outra zona, e ainda tinha pedido um pouquinho para que o Renzo e o Júnior gerassem esses apoios sobre os corredores laterais, para que a gente também tivesse cruzamento um pouquinho mais distante. Então, claramente, o Bahia te cede esse espaço e oferece que você ataque ele por fora. A gente precisava ser um pouquinho mais variável em toda essa conduta, para que de fato a gente não ficasse criando situações de cruzamento, como muitas vezes acontece no Brasil, aumentando a estatística e diminuindo aquilo que seria a nossa expectativa de gol. E a relação do Dudu e do Hulk, enfim, eu volto a falar, eu acho que é importante que a gente, dentro de um sistema coletivo, vá criando relações. O Hulk
teve grandes relações desde que chegou no Clube Atlético Mineiro com Paulinho, com Vargas em algum momento, com Kardec em algum momento que pediu. Obviamente que a gente também sabe disso, mas eu volto a falar, é importante que a equipe crie relações independentemente de nome próprio. Quando a gente conseguir criar essas relações, o Atlético Mineiro vai ser ainda mais forte, sem menosprezar o que são as boas relações, principalmente provocadas por esses dois que você acabou de mencionar para mim. Diogo, Nath, da ESPN. O Galo, no ano passado, teve uma final internacional e chegou no Campeonato Brasileiro até a última rodada, perigando não cair. Esse ano, a equipe está conseguindo pontuar antes da final. Isso dá mais tranquilidade para o trabalho, pensando na final da Sul-Americana? Sem dúvida nenhuma. Há pouco a gente comentava no próprio vestiário, na reunião com os atletas, de que eu não sei qual é o caminho daqui para a final. Não sei de fato o que fazer, eu sei o que não fazer. Relaxar com certeza não é o caminho daqui até o final. E não temos nenhuma dúvida de que nosso grupo como comissão, nosso grupo como direção, nosso grupo como atleta tem muito claro de que o rebaixamento ainda segue pendente, que a gente precisa somar ponto quanto antes e que de fato precisa usar todos esses jogos até a final da competição sul-americana para dar o máximo, para chegar num grande estado de forma que sem dúvida nenhuma fará diferença entre ganhar ou perder, que foi um pouquinho da diferença daquilo que aconteceu no ano passado, infelizmente. Diogo, boa noite, parabéns pela vitória. Queria falar da parte física, né? Quando chegou essa atual comissão, foi falado que o time não estava tão apto fisicamente. E agora, crescendo na hora certa, principalmente com boas jogadas no segundo tempo, queria que você falasse sobre a parte física, se você vê evolução, e sobre a estratégia que a comissão vai adotar até o jogo da final. Se a estratégia vai ser economizar, poupar jogadores, ou aumentar a intensidade, ou fazer uma dosagem aí dos jogos que tem antes da final. Obrigado. Volto a falar, eu acredito que a parte física isolada, ela não te diz muita coisa. Eu respeito muito a comissão que trabalhou aqui anteriormente, não tenho dúvida de que tenham medido o máximo de esforço para trazer o Atlético forte. E o futebol muitas vezes não te traz resultado, ainda que você trabalhe muito para conquistar. Talvez seja um dos poucos empregos do mundo que muitas vezes, mais nesse calendário aqui, que não premia grandes trabalhos, porque você quase não tem tempo nem para preparar. Então, se a gente vincular com qualquer outra profissão, provavelmente um bom profissional alcança um nível de exigência interessante. O futebol muitas vezes não premia, por mais que a gente faça o possível, assim como acredito que a comissão anterior tenha feito. Volto a falar, não acredito na parte física como algo isolado. Acredito que a equipe melhora fisicamente a partir do momento que ela se reconhece como uma forma coletiva. E é o que a gente trabalha desde que a gente chegou aqui com o Jorge. O Jorge prioritariamente pouco trabalha essa relação, mas o que a gente mais busca é que a equipe encontre uma forma, se reconheça dentro de uma forma e, obviamente, que essa forma demanda fisicamente algumas questões, alguns esforços que são trabalhados diariamente em qualquer das atividades que a gente trabalha. Em relação ao plano daqui para diante, a gente segue na luta, primeiramente para escapar do rebaixamento, para poder colocar a cabeça bem tranquila no travesseiro todo final de semana daqui até a final da Copa Sul-Americana, obviamente, rodando jogadores, mas não rodando por uma questão física nem de planejamento, rodando porque características diferentes de adversários demandam jogos e estratégias diferentes. Também não é comum no nosso futebol e muitas vezes a gente vê isso como uma falta de entrosamento. A gente vai usar esse termo. Não existe entrosamento, existem relações. Algumas relações se afiançam mais fáceis e essas a gente tem que evitar perdê-las porque de fato nos fazem ganhar jogos, mas basicamente o objetivo daqui para o final é o único só, é não relaxar e chegar o mais forte possível nessa reta final, que é muito importante ainda, que a gente ainda não se livrou da situação e sem dúvida nenhuma na competição sul-americana contra o Lanús no Paraguai. Boa noite, professor. Eu quero saber o que aconteceu dentro do vestiário na hora do intervalo para a gente transformar a superioridade que a gente já tinha em posse de bola e em chances de gol em gols, né? Que a gente vê uma melhora aí absurda no resultado final, né? Que é o que importa, que é o gol. Obrigado. Eu acredito que são muitos fatores, a gente volta a falar, são fatores vinculados ao próprio contexto do jogo. O jogo vai passando, é uma tendência muito clara de domínio daquele que é o mandante. A expulsão te condiciona a ter melhores números, a atacar mais, a atacar talvez com menos peso, porque você sabe que você tem mais controlado, principalmente as transições do Bahia, que a gente não pode deixar de valorizar. O Bahia, se eu não estou equivocado, são 20 rodadas dentro do G6, é uma equipe que ano a ano evolui no seu modelo de jogo, evolui porque tem um treinador fantástico, um treinador que vem fazendo trabalhos grandes há muito tempo, mesmo dentro do próprio São Paulo, no Fortaleza. Então eu acho que tudo que vai acontecendo no jogo, ela é de fato
contextual, ela vai acontecendo. Talvez a gente tivesse feito no primeiro tempo, tivesse merecido, porque criou situações de volume, pelo menos, ou de posse. Não sei se o volume efetivo talvez tenha sido interessante, mas eu acredito que não teve nenhuma conversa que não fosse ajustar esses pontos, sobretudo sobre a variabilidade dos cruzamentos que a gente estava tentando, das zonas que a gente estava tentando atacar para poder ganhar o jogo. Mas volto a falar, o futebol é muito amplo, muito mais rico do que somente um movimento para cá de xadrez. Não é assim que funciona. O futebol é mais dinâmico e depende de uma série de fatores que muitas vezes nem estão vinculados conosco. Diogo, Thiago do canal Bica Galo, houve variações no jogo com os atacantes, o Bernard e o Dudu, mas o Hulk sempre ficou posicionado, sempre posicionado como pivô e sempre o Galo explorando ele como homem-gol. Inclusive ele faz a marca de 500 gols com a camisa do Galo, né? E ele é o melhor finalizador do Galo, com certeza. A tendência é explorar mesmo o Hulk como homem-gol do Galo ou também tentar outras variações até a final contra o Lanús. Obrigado. Não, eu acredito que a posição que o Hulk atuou durante toda a carreira, muitas vezes mais aberto, indo para dentro, tem clara relação vinculada ao gol. E a gente não pode desperdiçar isso, mais ainda nesse momento onde de fato ele precisava do gol. A gente tem buscado criar relações para facilitar o processo para o Hulk, para que o Hulk volte a nos dar vitórias. Muito contente pela presença do gol dele hoje, muito contente pela participação no jogo efetiva, seja ele na fase defensiva, ofensiva, mas de fato, o Hulk muito próximo do gol, sem dúvida nenhuma, é um perigo imenso e imensurável para qualquer adversário. Muito bem, coletivo.